Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer junto aí uma integração, tá, um componente custom do Home Assistant que se chama Smart IR, ou seja, infrared, infravermelho aí inteligente. Tá? O interessante dele é que ele já lhe dá o botãozinho ali bacana quando você integra um ar-condicionado. Tá? Você não precisa ficar clonando ali botão por botão. Já tem vários modelos que é só você colocar o código do modelo e você já vai conseguir controlar o seu ar-condicionado ou sua TV. Tá? A princípio eu vou mostrar aqui como é que faz a integração de um ar-condicionado. TV e ventilador segue a mesma linha de raciocínio. Tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Smart IR, o GitHub deles. Vou abrir aqui o GitHub. Aqui no GitHub deles, eles já dão aqui o que tem que fazer, criar um diretório aqui, curso componentes do Home Assistant. Tá? Copiar Smart para dentro de curso componentes. Então eles já a documentação deles já é bem completa. Ó, ele diz aqui também que você pode chamar o Smart Check Updates ou Update Componente, tá? E se você colocar isso aqui, Update Bash RC, ele faz o update aí do controle remoto, dos controles remotos. Então, a princípio, só precisaria a gente colocar a pasta Smart dentro de curso componentes e colocar isso aqui no config e depois chamar o update. Então, a gente vai fazer isso daqui. Eu vou baixar aqui, só clicar aqui no download. Clica aqui download zip, para vir a pasta zipada, tudo direitinho. Eu já fiz o download, não vou fazer novamente. Tá? Então já está aqui em downloads. Eu já extraí a pasta, certo? E ela está aqui. O que eu vou pegar aqui, se você não tem a pasta curso componentes aí nas config do Home Assistant, na pasta config, tá? Eu já estou com uma pasta config aqui aberta. Se você ainda não sabe acessar a pasta config do Home Assistant, dá uma olhada no vídeo anterior que tem ensinando como acessar via Samba. Tá? Existem várias formas de acessar essa pasta config. A forma que eu estou acessando aqui agora é via Samba. Tá? Então aqui já tem a pasta curso componentes e Smart. Já tem aqui no meu, certo? Eu vou apagar para a gente fazer do zero. Vou apagá-la. Então, o seu, provavelmente, se você nunca adicionou um curso componentes, vai estar assim a sua pasta config, certo? Então, você só vai pegar aqui o curso componentes, tá? Que já vem a pasta Smart dentro, pega ela e arrasta lá para dentro, ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V da forma que você quiser. E arrasta ela aqui para dentro. Tá? Arrastou, vai estar tudo aqui. A outra coisa que precisa fazer é colocar dentro do Configuration isso que está dizendo aqui na documentação. Tá aqui, ó. Só precisaria o Smart, mas aqui para dar um update nos controles remotos, que eles sempre vão estar aí adicionando, a gente vai colocar essa parte de baixo também. Vou dar o Ctrl+C e vou colocar logo aqui abaixo. Vou dar um Ctrl+S aí para salvar. A gente vai aqui no Home Assistant. E em geral, Server Control, ou o meu não está aparecendo aqui ainda porque eu não coloquei para aparecer, o Check Config. Deixe-me ver aqui. Se não me engano, faz isso aqui. Ter a senha. Exatamente, Advanced Mode. Deixa eu ativar para eu poder conseguir checar as configurações. Então, Server Control. Agora aparece o botão. Checar a configuração. Está tudo ok. Tudo ok. Então, a gente agora dá um restart. Vou rodar aqui um update. A gente vem em ferramentas de desenvolvedores, em serviços. Tá? E escolhe aí Smart Check Update. Ou Update Componente. Eu vou chamar aqui o serviço. Ele me dá uma notificação aqui. Já está dizendo que eu estou usando a última versão. E eu vou chamar aquele outro componente lá. O Smart.
Dave componente, certo? Vou chamar. Já me deu um alerta dizendo que eu também estou usando a última versão. Eu vou ver aqui se o controle remoto já foi atualizado, como diz, não. Aqui teria que criar uma pasta aqui chamada codes. Tá? Se ela não aparecer aqui, a gente vai colocar ela aqui dentro, certo? Então, eu vou fazer a integração logo. Vamos seguir aqui a documentação. A gente vai fazer a integração, ver se os codes vão subir automaticamente para lá. Aqui tem a página de discussão. Pronto. Aqui está mais completo. Aqui instruções para o setup do Climate, né, que é o ar-condicionado aqui que você pode. Eu vou abrir essa página aqui para a gente ver os exemplos. Então aqui já tem um exemplo. Ó. Se você tem um suíte já, que é um Broadlink, que eu já ensinei a integrar o Broadlink, você precisa ter o Broadlink integrado, tá? Então eu tenho já o Broadlink integrado, deixa eu ir aqui no minhas config, aqui em suíte. Pode ver que eu tenho o Broadlink aqui integrado, certo? E o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer um Climate, criar aqui um Climate, tá? Eu poderia colocar isso dentro de config, ó. Veja que o suíte está dentro de config, Smarty dentro de config, só que eu não gosto, eu sempre venho dizendo para vocês, eu não gosto de utilizar assim, tá? Eu gosto de utilizar separado, para quê? Para que fique mais organizado os arquivos de configuração, senão aquele arquivo de configuração vai ficar enorme. E o que é que eu vou fazer aqui no caso do Climate? Eu vou aqui no arquivo de configuração, da mesma forma eu vou utilizar fora. Eu vou colocar aqui Climate, dois pontos, e vou dizer que ele está dentro do arquivo de configuração. Ele vai estar include em climate.iaml. Espero que vocês tenham entendido isso daqui, tá, gente? O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o arquivo do Climate não vai ficar mais aqui dentro de configuração, vai ficar dentro de um arquivo chamado climate.iaml, para que fique mais organizado. E aqui eu vou em config agora e eu crio um novo arquivo, tá? Não documento de texto, a extensão final dele tem que ser .iaml e o arquivo vai chamar climate. Ou simplesmente, para não ter erro de maneira alguma, você dá um Ctrl C, você faz um Ctrl C e dá um Ctrl V no suíte e renomeia aqui ele. Bota ele com o nome de Climate. Ok? Suíte ou qualquer outro arquivo. E você apaga tudo que tem dentro dele. E esse aqui a gente já vai fazer outra configuração. Eu vou copiar aqui. Ctrl C como exemplo. Tá? Climate. Esse Climate aqui não precisa, porque eu estou usando um arquivo externo. Ele precisaria se eu tivesse dentro de config. Então eu apago ele aqui. Se você deixar ele ali, vai dar um erro quando você checar as configurações, certo? E o que é que a gente tem que mudar aqui? Ver a lista, ó, é o device code, exatamente o ar-condicionado que o modelo de ar-condicionado vai dizer aqui. Como é que a gente sabe qual é o modelo de ar-condicionado esse code 1000? Aqui, ó, na documentação. Veja aqui, ó, o 1000 é para ar-condicionado, suporta ar-condicionado modelo Akira, certo? Ó, aqui Panasonic, aqui é o modelo Akira, é da Toyotomi. Eu nunca nem vi esse modelo de ar-condicionado, tá? Uma Panasonic. Aí tem os códigos aqui do modelo. Você dá uma olhadinha aí qual é o seu modelo. E aí você consegue colocar o código e já vai adicionar na Lovelace lá um Climate. Eu vou mostrar para vocês também. E você já vai conseguir. No meu caso aqui é um LG. Eu não encontrei um modelo específico do meu LG aqui. Então eu vou colocar essa 1061. Esse código aqui do 1061 do LG. Certo? Ó, 1061. Vou dizer qual é o nome do ar-condicionado. Vou só colocar aqui ar condicionado teste.
aonde D, isso aqui não pode ter espaço nem nada, certo? Você pode colocar assim, tipo ar condicionado, obedecendo ar-condicionado teste, tudo minúsculo, sem espaço, separado aí por underline. E aqui é o IP do Broadlink, tá? O Broadlink, o IP do meu Broadlink é esse daqui, né? Simplesmente colocar o IP do Broadlink. Sensor de temperatura, tá? Se você já tem um sensor de temperatura integrado ao Home Assistant e ele está no mesmo local que está o seu ar-condicionado, você pode adicionar ele aqui, tá? Você coloca sensor, dá uma olhadinha como é que está o nome lá do seu sensor, sensor ponto, se for quarto, sensor ponto quarto, vai estar lá. Eu não tenho nenhum sensor de temperatura integrado ainda a esse Home Assistant que aqui, nosso Home Assistant de tutorial, tá? Não tenho. Então eu vou comentar isso daqui. Se você tem, é só adicioná-lo aqui nessa linha. Se você tem um sensor de umidade, também é só adicionar, tá? E se você tem o sensor também, se o ar-condicionado está ligado ou desligado, porque vocês sabem que IR não tem feedback, se você der o comando, botar a mão assim na frente e o comando não chegar lá, ele vai mostrar que está ligado. Não é assim? Porque você deu o comando, mas quem garante que o comando chegou lá? O ar-condicionado deu um feedback dizendo que ele realmente ligou? Não. Mas existem algumas maneiras de você criar sensor dessa forma aqui, tá? Se você tem um sensor que consegue lhe dar o status, se o ar-condicionado está ligado ou desligado, você pode adicionar aqui. Nesse caso, eu também não tenho nenhum integrado aqui. Então eu vou comentar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou salvar o configuration aqui, que eu não lembro se eu salvei. E vou pedir para checar as configurações são válidas. Eu vou dar um restart. Restartou. Eu vou dar uma olhada aqui logo em informações. Dar um refresh aqui. Ó, ele está dizendo, tá, que não encontrou o JSON file, que é exatamente os codes. Eu vou chamar aqui novamente um update, e se ele vai conseguir atualizar nas notificações, sempre dizendo que eu estou usando a última versão, que eu acabei de baixar realmente, né? De componentes, Smart Check Updates. Está dizendo que eu estou usando a última versão. Vou dar uma olhada se criou o arquivo de configuração lá dos controles, lá dentro de config, do Home Assistant Smart. Ó, criou, tá vendo? Ele já criou os codes aqui dentro, né? Então você chama lá o update e veja que ele criou o code CoinMate, tá? Exatamente o code que eu coloquei lá. Então ele já pegou automaticamente lá no GitHub, esse daqui. Ok? E o próximo passo é a gente integrar aí na Lovelace. Tá? Eu vou criar aqui, configurar a interface do usuário, vou adicionar uma nova aba aqui, vou chamar aqui de teste Smart IR. Vou dar aqui um salvar. A gente vai aqui nessa aba e vai adicionar o card de ar-condicionado, de Climate, é o Thermostat, certo? Então você escolhe ele e escolhe a entidade, ó, já aparece o meu ar-condicionado aqui. Vou dar aqui um salvar. Veja que aqui a gente já tem os controles do ar-condicionado, inclusive temperatura, se você quiser setar aqui a temperatura, seta a temperatura que você quer e você já liga ele aqui no frio, ó. Se você tivesse adicionado lá, tá? No meu caso eu não tenho, mas se eu tivesse adicionado um sensor de temperatura, a temperatura iria aparecer aqui e a umidade também. Então você já consegue controlar ele aqui, ó, desligar, ó, ligar ele só apenas ventilador, no modo seco. Você consegue fazer tudo isso. Aqui dá um histórico também, ó.
da temperatura que você setou o ar-condicionado, ele vai lhe dar um histórico. Nesse caso, da temperatura que eu setei. No caso, se tivesse um sensor de temperatura, ele iria mostrar aqui também. Tá? O modo de ventilação, você consegue já setar aqui se é automático, se é no alto, se é no baixo. Tá? Então, ele facilita muito você integrar controles IR. E isso é válido também para a televisão. Tá? É só dar uma olhada na documentação aqui, ó, Media Player. Tá? Tem algumas TVs, eles lançaram esse componente aqui não faz muito tempo, mas já tem algumas TVs aí com controle já ok, só você adicionar, certo? E, por exemplo, e caso se não tenha o seu ar-condicionado na lista, não tem meu ar-condicionado aqui na lista, como é que eu faço? Nesse caso, dá para você usar o Smart Key, mas você vai criar um arquivo de configuração você mesmo. Aí isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Você vai criar um code, um arquivo code para o seu ar-condicionado. Ou simplesmente você pega um e começa a substituir os códigos. E como é que faz isso? Veja que lá em curso componentes, dentro da pasta Smart Key, ele criou um codes aqui, ó. Climate, e aqui dentro, aquele code que a gente colocou no arquivo. Climate, ó. Tá vendo? 1061. Eu poderia fazer o meu code customizado. Se eu dar um Ctrl C e um Ctrl V nesse arquivo, e eu quiser, por exemplo, veja só que bacana. Eu vou dizer que o número dele aqui é o 3000. Exemplo. E eu quiser editá-lo, deixa eu abrir aqui com o Sublime Text. Ó, veja que está os códigos aqui, ó, o código da velocidade baixa. Esse é um pouquinho complicado, tá, gente? Porque são vários códigos, você teria que ir clonando código por código, tá? Numa televisão, se não tem sua TV, é mais fácil, que ali é ligar, é o botão 1, o botão 2, no caso é ar-condicionado, mas eu estou mostrando para vocês aqui que dá para fazer isso, tá? Então você iria clonando aí os códigos do seu ar-condicionado e iria colocando aqui, ó, para ir substituindo, tá? Por os códigos do seu ar-condicionado. E aí, era só você mudar no arquivo aqui, Climate, ó, em vez de chamar o device code 1061, você chamaria o 3000, que é o seu customizado, Ctrl C. E aí você conseguiria utilizar ele aí de forma customizada, tá, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Segue a gente lá no nosso Instagram, no Facebook. Eu vou deixar a descrição aí, o link na descrição do vídeo. Aqui lá eu sempre estou postando as automações aí do dia a dia que eu estou fazendo por aqui, tá? E um abraço, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá?